Sejam todos bem-vindos. Agradecemos pelo prestígio de todos e principalmente ao prefeito Adiló Di Domenico por sua presença e sua palestra. O nosso evento tem por objetivo ouvir o prefeito de Caxias do Sul acerca das ações e projetos que visam a desburocratizar a gestão pública municipal, tendo em vista o desenvolvimento do município. Temos ciência de que o momento que estamos vivendo, senhor prefeito, é extremamente desafiador para a administração municipal, que tem que, ao mesmo tempo, enfrentar uma crise que é mundial na saúde e também no desequilíbrio das finanças municipais. É um desafio para o prefeito, mas esse também tem sido o desafio para a SIC, para as entidades e para as nossas empresas, ou seja, gerir a preocupação com a saúde e a prevenção à Covid, com a saúde financeira dos nossos CNPJs, os mesmos que movimentam a economia, dão emprego para a nossa gente. Sempre nos posicionamos como entidade favoráveis ao distanciamento social, mas nos opomos à orientação do fique em casa, porque tínhamos clareza de que a manutenção das atividades econômicas, obviamente, que de forma segura, dentro de todos os protocolos, é que salvaria a economia, que, literalmente, é o que coloca o pão na mesa dos nossos colaboradores, fornecedores e clientes. Faço um convite à reflexão sobre o que estamos vendo acontecer em nosso país. A vida de quem faz girar a economia, que são as empresas e os trabalhadores, tem sido decidido pelo judiciário. Será que não está havendo um desequilíbrio entre as forças que têm poder político? E a decisão do empresário e do trabalhador, quando será ouvida e considerada, porque tem de fato o poder de mandar neste país? São questões que nos angustiam e que nos fazem ter receio do futuro. Apesar de sabermos a real necessidade de sobrevivência dos mais vulneráveis, de sabermos a real necessidade das nossas empresas e dos nossos colaboradores, por vivermos essas dores no dia a dia, acabamos ficando com o ônus de correr os riscos e de arcar com todas as consequências, qualquer que seja a nossa conduta, diante das contradições de quem toma as decisões nos gabinetes, nesse caso, o Poder Judiciário. Somos responsáveis pela saúde e pela economia, compromisso dos quais nunca nos furtamos. Mas saúde, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Infelizmente, nossa sociedade está doente, esquecida de valores éticos, básicos e essenciais para a vida em coletividade. É preciso que nossos governantes e aqueles que detêm o poder de decisão tenham um olhar holístico sobre o ser humano e sobre a sociedade de modo geral. Prefeito, infelizmente, o único culpado por tudo isso chama-se Covid-19. Por isso, entendemos que é preciso pensar, analisar, bem antes de tomar decisões que vão impactar a vida de milhões. Porque certeza de que esta decisão é a mais acertada, infelizmente, neste momento, ninguém tem. Enfim, senhoras e senhores, o momento nos enseja esta série de reflexões que esperamos possam contribuir de alguma forma para tranquilizar o clima de incerteza em que vivemos. Meu muito obrigado e tenha uma ótima reunião almoço. Com a palavra, o nosso prefeito Adiló Di Domenico. Presidente Ivanir Gasparim, em seu nome, quero saudar todos que nos acompanham de forma online, saudar especialmente a toda a retaguarda aí da Câmara da Indústria e Comércio, que sempre muito prestativa, estão organizando essa reunião online.
gostaríamos de estar participando presencialmente, mas, dado o momento e as dificuldades, fazemos de forma online. Então, a nossa saudação muito especial e a esperança de que nós teremos pela frente dias melhores. Cumprimentar a Câmara da Indústria e Comércio pelos seus 120 anos, que tem toda uma história ligada a Caxias do Sul. Caxias deve muito a esta organização empresarial. Cumprimentar todos os empresários que, nesse momento difícil, têm estendido a mão ao poder público, com todo o sacrifício imposto às empresas, com todas as dificuldades que o momento reserva. Apesar de tudo isso, os empresários de Caxias do Sul, através das suas organizações, têm sido extremamente prestativos, parceiros, e muitas das ações que nós estamos colocando em prática hoje, minimizando os efeitos da pandemia, nós devemos à colaboração da sociedade caxiense, mas especialmente do mundo empresarial. Então, a nossa saudação muito fraterna. Então, eu gostaria, dito isso, presidente Gasparim, de começar uma singela apresentação, dizendo que essa tela que está aí, um caminho para o desenvolvimento, está no nosso plano de governo, junto com a vice Paula, que nós construímos lá atrás e que estamos procurando seguir à risca o plano de governo, com todas as dificuldades que o momento nos impõe. E ali diz: uma cidade como Caxias precisa aumentar sua participação na criatividade, inovação, buscando sinergia e melhorando o meio urbano, deixando de somente ser passiva, moldando-se aos avanços tecnológicos e políticas nacionais. E também precisa considerar as tendências e processos de crescimento urbano. Reorganizar a estrutura administrativa, revisando processos, implementando um planejamento intersetorial, integrando e melhorando a eficiência e a eficácia da gestão pública para melhor utilizar os recursos. Promover arranjos de cooperação e colaboração entre poderes público, setor educacional, iniciativa privada, movimento comunitário, entidades e instituições da sociedade em geral, facilitando a geração de emprego e renda. Eu fiz questão de ler esses dois trechos que estão no nosso plano de governo, para que, na sequência, os senhores e as senhoras vejam que nós, em que pese todas as dificuldades que o momento nos impõe, nós não estamos parados. A nossa equipe está trabalhando, e trabalhando forte, numa coordenação feita pela nossa vice, Paula Iores, que está nos ajudando de forma extraordinária nessa interface entre as secretarias. E eu trago aqui alguns números para reflexão, para que os senhores entendam o momento difícil que Caxias está passando. Em 2020, o prefeito Cassina, que fez um excelente governo, iniciou já um processo de destravamento, de desburocratização da economia da administração municipal, mas em 2020 Caxias recebeu o aporte de em torno de 180 milhões, seja para compensação da saúde, do ICM, e ao final teve, junto desses 180 milhões, um aporte do SAMAI que proporcionou ao município minimamente cumprir os seus compromissos. Esse ano nós não temos esses aportes, nenhuma previsão, e temos mais um passivo altarial que assumimos a partir de janeiro, de 6 milhões por mês para o fundo de aposentadoria. Então, nós trabalhamos com 250 milhões a menos. As previsões mais otimistas, elas nos mostram um orçamento negativo da ordem de 150, 160 milhões para este ano. Tivemos também, no ano passado, mais de 300 milhões do governo federal de auxílio emergencial que circulou na economia caxiense. 3 milhões 118 do projeto Aldir Blanc. Tudo isso, esse ano, seguramente, se nós recebermos auxílio emergencial, ele não chegará a 1/3 desse valor. Mas nós, apesar de tudo isso, estamos focados em melhorar a gestão, em destravar a economia, para que a nossa situação tão enfraquecida e tão combalida pela Covid, que ela, pelo menos do poder público, ela tenha esse alento da gente poder destravar um pouco a administração.
Aqui a gente tem alguns dados do urbanismo, onde no mesmo período nós conseguimos, e eu repito, o prefeito Cassina já fez um milagre num ano de tanta dificuldade. Ele fez uma administração em um ano aí, seguramente recuperou muito daquele tempo perdido dos 3 anos anteriores. Mas nós tivemos, nesse período, 237 habite legal, 131 aprovações de licença, metros quadrados totais de licenciamento, 192 mil, aglutinação de lotes, um número muito grande, de quase 190 mil, habites expedidos, 254, alvarás, nós estamos com um número inferior, mas é importante que se diga que tivemos 20 dias sem emissão no começo do ano, e também alteração, que as MEIs, o ano passado, precisavam de alvará, esse ano já não precisa mais, então reduziu bastante em termos de burocracia. Ações em andamento ou em fase final, nós temos a lei de parcelamento do solo, a lei 6.810, que está em fase final, expedição do novo regulamento pró-diviso, com estimativa de regularização de 20 mil áreas, a nova lei de regularização fundiária, a fim de permitir a regularização de aproximadamente 350 áreas. Essa lei ela já está formatada. Na sexta-feira, o secretário de Urbanismo, João Ues, junto com o procurador Adivando Rec, nos apresentaram já o boneco dessa lei. Essa semana estarão conversando com os proprietários de cartório, e a previsão é que até o dia 20 de abril essa lei vá para o Legislativo, a fim de que nós tenhamos essa importante ferramenta para começar realmente a destravar a legalização dessas áreas que há tantos anos se fala e que, sem uma lei específica, nós temos muita dificuldade. Então, não vai nenhuma crítica aos governos que passaram, mas nós temos que olhar para frente e, na experiência que se teve dos outros anos, junto à discussão com o Ministério Público, com proprietários de cartório, se faz necessária esta modernização na legislação, o que nós estamos trabalhando e pretendemos encaminhar até o dia 20 de abril para a Câmara de Vereadores. Implementação do novo Código de Edificações do município, modernizando e simplificando os procedimentos de aprovação e liberação dos novos empreendimentos. Aqui nós teremos grandes avanços, já estamos tendo, mas nós teremos muito mais avanços. Implementação do Caxias Legal, que essa nova lei possibilita a regularização de aproximadamente 45 mil residências. Elaboração da legislação que permita o recebimento definitivo de aproximadamente 100 loteamentos já implantados no município. Isso significa impactar em torno de 3.500 lotes. No meio ambiente, nós estamos revisando processos muito antigos que estavam parados lá, fazendo um verdadeiro mutirão, e aonde a orientação da administração e o propósito, inclusive, da equipe que está lá, é de facilitar a vida de quem quer investir e empreender em nossa Caxias do Sul. O poder público, ele tem que cumprir a legislação, mas ele tem que ser parceiro nessas horas para estimular as pessoas que têm a coragem de investir, de criar empresas, de gerar empregos e de desenvolver em nossa cidade. A Lei de Liberdade Econômica, que também deverá ser votada graças a um esforço da Câmara de Vereadores, agradecer a eles. A partir de amanhã, dia 30, deve ter a primeira votação da Lei de Liberdade Econômica, se Deus quiser, e talvez façam até uma sessão extraordinária amanhã. Então, isso vem nos ajudar muito. Atividades de baixo risco, elas terão o alvará liberado imediatamente. As atividades de médio risco terão o documento de confiança, né, onde o técnico responsável vai se responsabilizar, e o poder público terá 1 ano para fazer a vistoria, mas aonde a gente vai estar dando esse voto de confiança justamente para que o empreendimento possa iniciar suas atividades imediatamente. E as atividades de alto risco, evidentemente, que continuam ainda tendo que passar por toda a legislação, mas que nós faremos um esforço muito grande para encurtar os prazos de licenciamento.
Essa lei contemplará, no mínimo, em torno de 800 CNAES. Fundo Municipal do Trabalho, a criação do Conselho a fim de gerir políticas públicas destinadas para o perfil dos trabalhadores de Caxias do Sul, para gerar trabalho, emprego e renda. A Lei da Inovação, o marco legal da inovação no município, com o objetivo de fomentar e incentivar iniciativas inovadoras nas esferas públicas, privadas e acadêmicas, como, por exemplo, parcerias com o Trino Polo. Foi criada uma diretoria de inovação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, para atuação em temas da ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação no município. Caxias também adotou a ORS-TER, cuja adesão ao Programa Estadual para Fornecimento de Crédito e Capacitação do Mercado e Gestão de Pequenos e Microempreendedores na região. Estamos elaborando um estudo para a contratação de um sistema de gerenciamento administrativo, um novo programa de informatização. Imediatamente, autorizamos o setor de TI a avançar com esses contatos, buscando essa inovação urgentemente. Caxias do Sul, o poder público padece de uma deficiência muito grande nessa área. Tem trazido uma dificuldade enorme aos nossos servidores, que pagam o preço, às vezes, da reclamação, da demora, mas nós estamos com um sistema totalmente superado e sucateado. Então, nós teremos aí, num curto espaço de tempo, a contratação de um sistema que dará agilidade e integração aos diversos setores do poder público. O edital do transporte coletivo urbano, cujo trabalho já havia iniciado na administração do prefeito Cassina, mas já está publicado e as empresas interessadas terão abertura dos envelopes, como se diz, no dia 19 de abril. Possivelmente, nesse dia, nós conheceremos o novo ganhador do certame para explorar o transporte coletivo em Caxias do Sul nos próximos 10 anos, com possibilidade de renovação por mais 15. Programa de parceria público-privada, com a presença do secretário Maurício Batista, que vem trabalhando muito forte junto com as demais secretarias e que nesta semana nós tivemos aí concluído um treinamento de servidores, secretários, através da Radar PPP. Caxias irá obter o selo de município prioritário para parcerias no mercado de investimentos. Isso vai acelerar investimentos em setores estratégicos, prestação de serviço, infraestrutura, uso de equipamentos e bens públicos para sustentabilidade fiscal e de longo prazo. Isso é um trabalho muito importante, nós anunciamos no nosso plano de governo, estamos colocando em prática numa velocidade muito boa, apesar de todos os problemas da pandemia, nós estamos trabalhando muito forte rumo a parcerias público-privadas. Como prioridade, evidentemente, que nós temos várias áreas de saneamento, de resíduos, de segurança, mas o foco principal agora, neste momento, é Parque da Festa da Uva, Maesa e iluminação pública, que já tem, inclusive, o acordo com o BNDES. O Refis, que já há 5 anos Caxias aguardava e era muito solicitado, também, se Deus quiser, deve ser votado na Câmara amanhã. Nós temos hoje em torno de 150 mil inscrições físicas e jurídicas, uma dívida que hoje chega em torno de 794 milhões. Evidente que a gente sabe que uma coisa é a dívida, a outra é o resultado do Refis. Mas ela é muito importante, principalmente nesse momento, para dar oportunidade para aquelas empresas ou pessoas físicas que precisam readquirir a sua condição de negativa perante os tributos municipais. E também foram fornecidas, até o final de fevereiro, 2.854 guias de TBI. O pessoal vem trabalhando forte.
Hoje o prazo médio está em 8 dias, mas nós temos um trabalho muito intenso aí entre Secretaria da Receita e Secretaria de Urbanismo, onde, inclusive, estamos tendo uma conversa muito boa com o pessoal de cartório e que a gente pretende tornar esse processo bem mais curto, o espaço de tempo da emissão de guias de ITBI. Isso é um problema que se arrasta há muito tempo, mas que nós estamos enfrentando e devemos ter novidade aí nos próximos meses, aí, se Deus quiser. A Receita, nós tivemos a emissão de certidões negativas, processos em andamento, né, de débitos automáticos, atualização do Código Tributário Municipal com a revogação de diversas leis que não eram mais utilizadas, que serviam apenas para travar o processo. Eu sempre digo, quando o poder público não consegue ajudar, ele não atrapalhando já faz muito. E nós tínhamos aí uma parafernália de leis que mais estorvavam do que ajudavam. Foram todas elas revogadas e está sendo simplificado. Não podemos fazer muito, mas apesar de todo o alto gasto que nós estamos tendo para enfrentamento da Covid, Caxias responde por 49 municípios, nós estamos praticamente bancando essa conta sozinho, o município de Caxias do Sul, fazendo um esforço brutal, e apesar de tudo isso, o município ainda conseguiu prorrogar alguns tributos, aí, como a licença de fiscalização, funcionamento de estabelecimentos de qualquer natureza e vistoria de elevadores. Isso deve ser em torno de quase 6 milhões, 5 milhões e meio, prorrogados de 18 de agosto para 30 de novembro, também buscando dar um fôlego aí para as pessoas que têm essa dificuldade. Nós teremos 2 temas que nós vamos estar enfrentando nesse ano ainda, que é a reforma administrativa e a reforma previdenciária. Nós não podemos continuar com esse passivo altarial, que hoje, o caso Manha Bosco é uma espada na cabeça de qualquer prefeito que tenha passado por aqui, não está sendo diferente conosco. Uma dívida aí de mais de 800 milhões. Mas para quem está nos acompanhando, é importante dizer que o passivo altarial, a dívida do município com o fundo de aposentadoria dos servidores é algo astronômico, é 4 bilhões e meio. E se nós não tomarmos providência, chegará ali adiante a mais de 80% sobre a folha. Quando foi negociada essa reforma, era 12% sobre a folha. A partir de janeiro desse ano, nós já estamos pagando 42,4%. E esse número é crescente. Então, isso vai inviabilizar o município. Nós vamos enfrentar isso com muita transparência, com muita serenidade, dialogando com servidores, com sindicatos, com a Câmara de Vereadores. Nós não faremos nada sem esgotar as formas de construção coletiva. Como temos feito com os empresários, ninguém vai tomar medida assodada, não vamos fazer discurso jogando para a torcida, que, aliás, eu faço um apelo para que a sociedade nos ajude. Não adianta postar vídeo, postar, enfim, falas no Face, no WhatsApp, criticando o prefeito, criticando isso, criticando aquilo, sobre tratamento isso, tratamento aquilo. Nós, como poder público, nós vamos disponibilizar a medicação para que o médico, na sua autonomia, ministre. O prefeito é economista, eu não posso me meter em receitar remédio e nem defender teoria A ou B. Esse é um assunto para quem é da área, para os médicos. E nós, como poder público, o máximo que podemos fazer é disponibilizar essas medicações, cujo, inclusive, auxílio pedimos aos sindicatos empresariais para que nos façam a doação da ivermectina, já que há orientação contrária por parte do Tribunal de Contas, inclusive, se não me engano, do Ministério Público Federal, quanto à compra desses medicamentos. Então, fizemos um apelo aos empresários, aos sindicatos patronais que doem essa medicação, deixaremos disponível na rede pública. E o médico, dentro da sua autonomia, ele vai saber o que ele deve ministrar
da melhor forma possível. O que nós estamos é criando as condições, não deixando faltar insumos. Hoje o nosso consumo de oxigênio está mais que 3 vezes o que vinha acontecendo antes. Chegamos a ter, em média, 60 pessoas aguardando um leito, momento terrível que passamos, uma drenagem sem precedente de recursos do município, não medimos em nenhum momento, não fizemos economia em nenhum momento para enfrentamento da pandemia. Tudo que a saúde precisou, o município alcançou, com orçamento negativo, com todas as dificuldades que nós sabemos que vamos enfrentar ali adiante, mas a saúde foi prioritária. E eu quero aqui reconhecer de forma pública o trabalho da nossa secretária Daniele, da sua equipe, mas de forma muito singela, todos os profissionais da saúde, todos os profissionais, o esforço que vem fazendo. Então, é um setor que a gente deu prioridade, não deixou faltar insumos, tivemos a ajuda do mundo empresarial, ela é bem-vinda, e sempre que possível nos alcançarem alguma ajuda, nós encarecidamente pedimos. A partir de amanhã, o pessoal está organizando uma campanha de doação de alimentos nos drive-thru da vacinação, que eu acredito que hoje deve ficar pronto a formatação, e o pessoal deve estar anunciando, mas é um apelo para que nós tenhamos também a doação de alimentos para poder atender as cestas básicas, que hoje aumentou de forma substancial, pessoas recorrendo a esse recurso. E nós continuamos como prefeito, não mudamos o nosso discurso, não mudamos o nosso pensamento. Como vereador, eu fui o primeiro vereador, 15 dias do início da pandemia, defendendo a abertura gradual da economia. Eu entendo que alguns segmentos da economia vêm pagando muito caro por esse momento, mas também respeito a iniciativa que o governador teve há 4 semanas atrás, que talvez, se não tivesse tomado aquela providência imediatamente, nós não teríamos tido condições de socorrer a todas as pessoas que batiam no setor público em busca de um leito, de uma UTI. Algo assim sem precedentes. Essa nova onda da pandemia que veio este ano, com suspeita de que seja a nova cepa de Manaus, ela veio com um potencial devastador e numa velocidade geométrica. Na primeira semana assustou a todos. Então a gente tem que respeitar e entender, em que pese todos os posicionamentos contrários, o governador tomou a providência cabível naquele momento. Hoje nós, evidentemente, estamos batalhando, solicitando através da MESNE que se devolva a abertura gradual da economia, porque tem segmentos que não suportam mais, depois de um ano, continuarem fechados e sem atividade econômica. Nós estamos de olho nisso, sabemos do nosso compromisso e queremos ajudar fazendo a nossa parte, pleiteando uma abertura gradual com responsabilidade, e isso nós pedimos encarecidamente que o pessoal nos ajude, evitando aglomerações, evitando movimentações desnecessárias, o uso da máscara, o álcool gel. Mesmo com a campanha de vacinação avançando, nós não podemos baixar a guarda nesse momento, senão sempre nós estaremos penalizando segmentos que sempre colaboraram com os cuidados da Covid e que, lamentavelmente, eu cito como exemplo o comércio, salão de beleza, barbearias, educação e tantos outros segmentos aí que vêm penalizados há mais de um ano. Então, conte conosco. Aqui na prefeitura nós estaremos sempre de portas abertas, sempre abertos ao diálogo, não tem segredo, não tomaremos nenhuma iniciativa sem esgotar todas as possibilidades de diálogo. E sabemos ouvir também e nos colocamos no lugar dessas pessoas que estão há um ano atravessando um momento de tanta dificuldade. Mas o poder público de Caxias do Sul fará a sua parte, pelo menos naquilo que compete a nós, dando as condições, dando os recursos necessários para esta área da saúde, né?
E mesmo com todas essas dificuldades, nós estamos conseguindo avançar. A nossa administração, em que pese todo o problema de ausência de servidores, de muitos servidores afastados também, por serem grupo de risco, por terem familiares contaminados, enfim, nós temos trabalhado com em torno de 25%, 30% da nossa capacidade. E a gente pede essa compreensão nesse momento, mas nós estamos fazendo um esforço muito grande para atender a comunidade de Caxias do Sul da melhor forma possível. Deixo o meu abraço, me coloco à disposição para perguntas, né? Estou à disposição de forma muito tranquila, muito serena, aquilo que nós pudermos responder, conte conosco. Obrigado, prefeito. Prazer. Toda a SIC neste ano, que a SIC comemora 120 anos, né, de existência, e talvez tenhamos passado na gripe espanhola um momento tão delicado como estão vivendo, e sabemos, né, do seu esforço para tentar liberar principalmente o comércio e o serviço, mas lembrar que o serviço foi o mais penalizado praticamente há um ano, né? Um ano e um mês já. E sabemos também que as pessoas estão com medo de saírem, né? E a gente sabe que muitas empresas que reabriram não tiveram sucesso. Mas nós temos algumas colocações aqui, mas eu queria lembrar, né, que para concorrer no fim dessa apresentação, é só marcar no seu Instagram, né, a marca @SIC Caxias Oficial e @Cervejaria Ordeu, que estaremos fazendo um sorteio de 2 brindes, né, da nossa Cervejaria Ordeu. Mas também, prefeito, nós precisamos agradecer que estão nos ouvindo nesse momento, né, online, os nossos vice-presidentes, a Maristela, o Mauro Bellini e também o Jaime Andreassa. Também temos o presidente do Conselho Superior, Dagoberto Godoy, temos o deputado Carlos Búrico, diretamente de Porto Alegre, também, que está nos ouvindo, a vice-prefeita Paula Iores, eu também vejo aqui a presidente do Cindy Lojas e Dalice Manchini. E muitos diretores, a começar, né, aqui o Rubens Bizer, a Cecília Poça, etc. Mas eu tenho uma colocação, né, se fala muito em desburocratização, mas a Prefeitura de Caxias sofre, talvez, como todo o Estado brasileiro. Só existe desburocratização com a digitalização dos processos. E a gente nota que o mundo, principalmente a vida empresarial, já vive num mundo digital, mas os setores públicos, né, ainda dependem da caneta, ou seja, esse mundo analógico. Esse investimento para tornar a Prefeitura realmente digital, e se fala muito em cidades inteligentes, né? Esse valor ele é expressivo, prefeito, e já tem esse levantamento de tornar realmente Caxias digitalizada? Tem. Nós temos vários caminhos a tomar e a gente está analisando. A vice Paula Iores, que vem cuidando desse processo mais diretamente, mas na sexta-feira passada nós autorizamos o pessoal da TI avançar rapidamente. Eu acredito que nos próximos 15 dias nós vamos tomar a decisão de qual o sistema que nós vamos contratar para o município, e na parte de processo jurídico, a PGM também está trabalhando em paralelo com um sistema adotado pelo próprio TJ do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos avançando nos 2 sistemas. Já começou alguns processos digital, já para a Câmara de Vereadores, projetos de lei, nós estaremos encaminhando eles já digital, e com a adoção desse novo sistema, que deverá ser batido o martelo aí, ainda durante o mês de abril, nós pretendemos avançar muito, não tem outra forma. Caxias, infelizmente, tem um sistema muito ultrapassado, um sistema que não se conversa entre os diferentes entes do próprio município, e isso tem trazido uma sobrecarga aos servidores, e eles pagam o preço que aparece ali fora na sociedade como uma ineficiência do poder público. Mas não adianta, se tu não tem uma ferramenta adequada, ainda mais nos dias de hoje, é injusto nós cobrar dos servidores sem que a gente tenha essa ferramenta. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade, isso não se implanta da noite para o dia.
mas que ainda no mês de abril nós vamos definir o sistema e vamos começar a trabalhar muito firme na direção dessa digitalização para o município de Caxias do Sul. Para isso, nós temos todo um trabalho de retaguarda, reavaliação de planta de valores dos imóveis, tem uma série de trabalhos e tarefas que a Secretaria já vem trabalhando para que nós possamos, amanhã ou depois, profissional, tirar as suas informações no computador do seu escritório sem ter que vir aqui na prefeitura. Então, é isso que nós precisamos. O poder público ele tem que copiar aquilo que vocês, as empresas privadas, têm feito ao longo dos anos. Também tem uma pergunta aqui que não se assinou, mas nós temos uma preocupação como entidade, a responsabilidade de Caxias, por ser a maior cidade do interior do Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre, como o senhor vê essa aproximação com os demais municípios, esse cluster, né? Eu tenho comentado que ao redor de Caxias nós temos tudo, né? Mas essas cidades, principalmente menores, dependem de Caxias, a começar pela saúde, até porque Caxias, a gente tem o bônus de ser Caxias pelo seu tamanho, mas nós temos um ônus também. Temos aqui muitos órgãos estaduais, federais, mas também temos o ônus, né, de tratar essas pessoas, precisamente dos 49 municípios, né? Nós temos aqui o exemplo do Hospital Geral, muito positivo, mas de alguma forma essas pessoas vêm do interior e acaba sobrecarregando o Caxias do Sul. Mas como eu falei, nós temos o bônus de ser Caxias, mas também temos o ônus. Como é que o senhor vê essa relação, e agora com o novo presidente da MESD, né, o prefeito de Farroupilha, né, próximo a nós, esse papel fundamental, e aí a gente pode falar da região das hortênsias, região da uva do vinho, mas principalmente, né, a gente tem que falar que o lixo não termina na divisa de uma placa entre Caxias e Farroupilha. Nós temos muitos assuntos que precisarão ser trabalhados com outros municípios. E a solução da água também não para aqui em Antônio Prado ou em São Felipe de Paula. Nós temos que conversar e muitos com esses municípios. Como é que o senhor está vendo essa relação com os demais municípios? E principalmente, né, essa lei, né, eu não, me escapa o nome agora, da Serra Gaúcha como um todo. Região Metropolitana. Região Metropolitana. Como está isso, prefeito? Olha, em primeiro lugar, nós estamos retomando aquele ambiente de cordialidade que Caxias sempre teve ao longo da sua história. Quando passaram por aqui, eu acompanhei mais de perto a administração do prefeito Sartori, do prefeito Alceu, onde existia um ambiente de cordialidade com os municípios aqui da volta. Lamentavelmente, durante um período, Caxias se tornou uma ilha, se isolou. Nós estamos retomando isso. Já o prefeito Cassina avançou muito nesse ano de 2020, e nós estamos agora fazendo parte da MESNE, hoje como segundo vice-presidente, e também nos aproximando do CISGA, que é um consórcio de municípios, onde já tivemos a oportunidade de, junto com esse grupo de municípios, que é presidido pelo prefeito de Montebello, nos inscrever para a compra da vacina junto à União Química. Então, é muito importante. Nós estamos hoje, evidentemente, pagando uma conta um pouco pesada, Caxias do Sul, recebendo pacientes de toda a região, inclusive, num determinado momento, mandaram o paciente da região metropolitana, da capital, com vaga zero para Caxias, o que nos fez protestar energicamente naquele momento com a Secretaria Estadual da Saúde, porque Caxias já vem pagando uma conta pesada dos municípios aqui da volta, e com o que nós não estamos reclamando, não é o momento. Vai ter um momento oportuno depois, de forma cordial, trabalhar com esses prefeitos para que a gente possa se ajudar. Agora, nesse momento, a ambulância chegando a todo instante, chegou a faltar maca num determinado momento, não era hora da gente dar as costas, nós tínhamos que nos dar as mãos. Nós vamos ter momentos para recuperar esse prejuízo, pode ter certeza. A região metropolitana da Serra Gaúcha é uma realidade, ela vai avançar e vai avançar muito. Então, Caxias precisa desses municípios da região e eles precisam de Caxias. É junto que nós teremos força política para conquistar as grandes obras, para fazer os grandes investimentos na região.
essas divisas territoriais, elas são uma formalidade. O que nós precisamos ter é um espírito regional. Nós temos que aprender com nossos irmãos nordestinos, que politicamente nos dão aula para conquistar obras e investimentos na sua região. E nós temos que fazer isso aqui, unidos, trabalhando junto, e pode ter certeza que, capitaneados aí pelo prefeito Feltrin, pelo prefeito de Bento Gonçalves, aí nós temos conseguido avançar bastante, né? Prefeito de Montebello também, que é o presidente da AMESNE, nós temos conseguido avançar bastante e nós vamos continuar trabalhando nessa linha, pode ter certeza. E lembrar também, né, que esta casa há um ano, né, a pedido da prefeitura, abriu, né, o programa, né, Todos contra a Covid. Já esta casa recolheu, juntamente com todos os sindicatos patronais e a comunidade, em torno de 9 milhões de reais, né, diretamente, fora o que a gente também, de alguma forma, contribuiu e tentou facilitar quem quisesse doar alguma coisa, para quem doar. Faço as palavras do nosso palestrante de hoje, nesse momento aos líderes principalmente, muita calma, serenidade e realmente ouvir. E parabéns, né, prefeito, por essa sua colocação. A pior coisa nesse momento é o político, né, que de alguma forma tenta jogar para a sociedade ou para a plateia, como diz. Pés no chão e olhos no mundo, como diz o lema da nossa universidade. Boa semana a todos e muito obrigado. E se cuidem.